Você já percebeu como a gente vive cercado de opções o tempo todo? Escolher se compra ou se aluga, se troca o carro ou se guarda dinheiro, se faz aquela viagem ou guarda para a faculdade do filho. Mas quanto mais opções temos, mais difícil parece decidir. E aí a gente posterga, adia ou então paralisa. O problema é que não escolher também é uma escolha. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma ferramenta que pode destravar sua vida financeira e também a pessoal. É o que eu chamo de jogo das prioridades. Uma técnica simples que eu aprendi lá atrás, em 2013, e que até hoje eu uso com os meus clientes. Antes de começar, já aproveito para se inscrever no canal, deixa o like e compartilha com quem está precisando organizar as ideias e os sonhos. Em 2013 que eu topei com um livro que me virou do avesso. Esse livro chama The Dream Manager, do Matthew Kelly. Ele conta a história de empresas que contratavam um profissional para ajudar os seus funcionários a realizarem os seus sonhos. Olha que legal. Não era coach motivacional, não era planilha financeira, era clareza. Eu fiquei tão impactado que eu fui até Chicago, nos Estados Unidos, eu fiz a certificação com a equipe do autor e eu aprendi ferramentas práticas para isso. E uma delas ficou comigo até hoje, que é o jogo das prioridades. É um método simples que ajuda qualquer pessoa a escolher com mais segurança. Porque no fim do dia, quem não sabe o que priorizar, acaba refém das urgências do mundo. Existe um conceito na psicologia chamado paradoxo da escolha, de Barry Schwartz. Ele descobriu que, ao contrário do que pensamos, mais opções não trazem mais liberdade. O que ter mais opções traz? Traz mais dúvida, traz mais medo de errar, traz mais arrependimento e traz também menos satisfação com a decisão tomada. Tem um estudo com geleias da Sheena Linger que mostra isso na prática. Quando as pessoas tinham que escolher entre 6 sabores, eles conseguiam decidir. Quando eles tinham que decidir entre 24 sabores, eles ficavam encantadas, mas não compravam nada. E isso acaba acontecendo também na vida financeira. Quando você tem opções demais, acaba postergando, ou então você decide mal. E tem mais: sobrecarga cognitiva, análise paralisante, aversão à perda, medo de se arrepender. Então tudo isso também são questões que acontecem quando você tem que tomar decisões com várias opções. E é por isso que o jogo das prioridades funciona tão bem. Ele reduz esse barulho e ele te faz comparar apenas 2 opções por vez. Mas, Léo, como é que funciona? Então, bora lá. Primeira coisa, você escreve entre 5 a 10 coisas importantes para você, e isso pode ser características de um imóvel, de objetivos de vida, de gastos do mês, de projetos pessoais. Calma que eu vou explicar e vou trazer exemplos. Depois disso, você compara as duas, sempre se perguntando: se eu tivesse que manter uma como está e adaptar a outra, qual que eu escolheria manter? No final, você monta um ranking claro das suas prioridades reais. E isso sim é libertador. Agora eu vou trazer o primeiro exemplo prático. Vamos falar de compra de um imóvel. Eu moro aqui em Brasília, então vamos pensar que tem um casal aqui de Brasília, um cliente, que estava buscando o apartamento dos seus sonhos. Então, eu pedi para eles listarem as principais características. Eles colocaram que eles queriam comprar um apartamento no bairro da Asa Norte, de 200 metros quadrados, com 4 quartos, sendo 2 suítes e tendo mais 2 banheiros. Tem uma área gourmet com piscina, churrasqueira e 2 vagas na garagem. Então veja, eu pedi de 5 a 10 características desse imóvel que eles gostariam de comprar. Então é isso que você tem que fazer: pega um papel e caneta e, se você quiser comprar um imóvel, coloca também as 5 a 10 características que você gostaria de ter nesse imóvel que você quer comprar um dia. Agora, bora lá. Se eu pego esse exemplo especificamente, né? Vamos colocar que ele decidiu que vai ser um apartamento, tá? Então vamos pegar as próximas características. Vamos comparar o bairro da Asa Norte, que é um bairro aqui de Brasília, com um apartamento de 200 metros quadrados. Se a escolha da pessoa for a Asa Norte, o que isso significa? Que ela está aceitando um apartamento menor. Ou seja, eu prefiro escolher entre essas duas opções o bairro da Asa Norte do que o apartamento de 200 metros quadrados. Ou seja, eu posso sim viver num apartamento menor. Agora, se for o contrário, a pessoa decide 200 metros quadrados, ela está disposta a morar em outro bairro. De novo, não quer dizer que você vá morar nesse bairro ou que você não consiga morar, mas você tem que tomar uma decisão. Se você tivesse tomado uma decisão entre as duas opções, qual que você tomaria? Então, para esse exemplo, vamos pegar que eles escolheram o tamanho, 200 metros quadrados. Então vamos para uma segunda rodada: um apartamento de 200 metros quadrados ou uma planta de 4 quartos com 2 suítes e 2 banheiros. Então, se nesse caso ele escolhe os 4 quartos, ele vai aceitar o imóvel menor, então ali mais ou menos 150, 160 metros quadrados. Então, os quartos vão ser menores, mas vão ter os 4 quartos dele. Agora, se ele escolhe o tamanho de 200 metros quadrados, quer dizer que a planta provavelmente não deu para fazer nesse formato, ele vai ter que se adequar a uma outra quantidade de quartos e banheiros e suítes também. Agora vamos dizer que nessa rodada eles optaram pelos quartos.
pelos 4 quartos, e as suítes e os banheiros. Na terceira rodada, os 4 quartos vêm aqui para o comparativo agora com o objetivo área gourmet, que é piscina, churrasqueira, área ali do apartamento, do prédio. E vamos dizer que eles preferiram novamente os quartos. E aí, na quarta rodada, entre os 4 quartos e as 2 vagas de garagem, o que acontece? Acontece isso bastante. Eles falaram, não, peraí, não tem como a gente morar nesse apartamento se não tiver 2 vagas, porque por segurança a gente precisa de 2 vagas. Então, olha só, a 2 vagas de garagem ganhou dos 4 quartos e se tornou o principal prioridade dentro daquele objetivo compra do imóvel. Então, no ranking final ficou 2 vagas de garagem, depois o 4 quartos, que chegou até a última rodada. Depois aí só uma simulação, né? Depois você vai comparando os outros entre eles. Escolheram área gourmet, 200 metros quadrados, e o bairro da Asa Norte. Ou seja, que parecia um detalhe, né? Poxa, a garagem era o mais importante. Então, clareza, pessoal, muda tudo. Ele evita frustrações, ele economiza o seu tempo e também o seu dinheiro. Agora vamos aprofundar um pouco mais e olhar para um exemplo de metas financeiras. Vamos dizer que uma família tem 4 grandes objetivos que ela quer realizar e tem clareza desses objetivos. O primeiro deles é a troca do carro em 12 meses e vai gastar ali por volta de uns 50 mil. O segundo, eles querem comprar um imóvel ali por volta de 60 meses, 5 anos. Eles pretendem gastar por volta de 500 mil. O terceiro, eles querem pagar a educação do filho daqui a 120 meses, ou seja, por volta de 10 anos. Eles estimam gastar por volta de 150 mil. E o último, a aposentadoria deles é em 240 meses ou 20 anos e eles pretendem ali ter 2 milhões de reais. Então esses são os 4 objetivos. Agora bora começar pela primeira rodada. Eu vou comparar a troca do carro em 12 meses por esse valor com o imóvel em 60 meses por esse valor. Então perceba, se você tiver que escolher entre um dos dois e você escolher, por exemplo, o imóvel, você aceita que essa troca do carro ela seja modificada. Ou seja, você aceita postergar a compra do carro de 12 meses para um prazo maior, ou você aceitaria diminuir o valor do carro. Então não é que isso tenha que acontecer, mas você estaria disposto a fazer isso pela manutenção da compra do imóvel do jeito que você desenhou. Então vamos dizer que o imóvel foi escolhido, ele ganha. Vamos para a segunda rodada, entre o imóvel, esse mesmo formato, versus a educação do filho, com esse valor e nesse prazo. Digamos que aqui, de novo, o imóvel ganha e ele é o escolhido da família. Pois aí, enfim, um exemplo que é a estabilidade da moradia vem antes aí da educação dos filhos e eles decidiram por esse valor. E na terceira rodada, entre o imóvel e a aposentadoria, aí vamos também fazer uma simulação, mantendo os mesmos valores, ele prefere manter a aposentadoria do jeito que está e mexer ali um pouco no prazo, no tamanho do imóvel. Então o ranking final ficou aposentadoria, imóvel, educação dos filhos e depois o carro. Então com isso eles sabem onde focar agora, o que eles podem esperar e o que precisa de um plano alternativo. E o melhor, né, pessoal, eles sabem exatamente quando vai acontecer e o que escolher em detrimento do outro. Você pode aplicar isso também nos seus gastos que você tem, né, na sua vida financeira como um todo. Por exemplo, lista aí os 10 maiores categorias que você tem de despesa e começa a comparar. Alimentação fora com gastos com educação, viagens com plano de saúde, compras online com gastos com academia. Então você também pode montar o seu ranking dos seus 10 maiores despesas em ordem de prioridade, comparando um a um. E com certeza você vai descobrir que gasta com coisas que você nem valoriza tanto assim e que talvez esteja sufocando o que realmente importa. E sabe, o melhor, você vai ajustar isso sem culpa, com base em uma escolha consciente. Agora, parece muito fácil, né? Mas por que isso é tão difícil para tanta gente, tá, pessoal? Porque decidir é emocional antes de ser racional. Tem o medo de errar, tem comparação com os outros, tem confusão entre desejo e necessidade e tem, obviamente, falta de método. Mas decidir bem é uma habilidade que pode ser aprendida. E é por isso que eu ensino, que eu faço o jogo das prioridades, para poder te ajudar a treinar essa clareza. No fim, o que está em jogo não é só uma decisão, é a sua liberdade. A clareza, ela não engessa, a clareza, ela liberta. E se você quiser ajuda para aplicar isso na sua vida com um especialista, agenda aqui uma conversa com a gente na Astera, tem um link aqui na descrição. Você clicando nele, você consegue marcar hoje mesmo uma reunião gratuita com um dos nossos especialistas. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve e compartilha com quem precisa disso agora. Então nos vemos na próxima.